Olá, muito boa noite, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs da Igreja Batista do Jardim Brasília. Estamos aqui dando início a mais um culto de oração, como sempre fazemos às quartas-feiras, esse momento de intercessão aí, né? Esse é um momento especial, um momento separado. Nosso foco hoje é realmente esse momento de intercessão. Por isso, todos são muito bem-vindos nessa live desta noite. Graças a Deus pela sua vida, você que está aí nos acompanhando. E como eu sempre digo, graças a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de milagres na nossa vida, né? Por cada dia é um milagre na vida, a vida é um milagre de Deus, né? Então, cada dia é um milagre de Deus na nossa vida. Então, somos gratos a Deus, estamos aqui para agradecer a Deus por essas bênçãos que Ele tem nos proporcionado, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida e também compartilhar aqui os nossos pedidos. Portanto, você pode colocar o seu pedido aí no chat, fazer o seu pedido, e nós estaremos colocando todos esses pedidos depois em oração no final do culto, tá bom? Então nós vamos ter momento de louvor, depois uma meditação com a irmã Elaine, que é a nossa seminarista aí. Então, graças a Deus pela vida dela, ela que vai trazer a meditação hoje para nós. E eu quero louvar a Deus por você, pela sua fidelidade. Nós agradecemos a Deus que domingo passado tivemos um culto bonito, pela manhã, ali com o grupo de risco. Tivemos ali a presença de vários irmãos conosco. Eles puderam estar em comunhão, né? Tudo dentro das recomendações aí. Mas graças a Deus pelo culto da manhã, graças a Deus pelo culto da noite, primeiro culto do ano, né? Então nós louvamos a Deus também por esta quarta-feira, como temos o privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorar o Senhor. Eu quero deixar um texto bíblico para nós iniciarmos nesse instante. Está lá em Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, né? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, né? Então está dizendo assim, a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está nos políticos que nós elegemos. Evidentemente que nós o elegemos para que ele seja um instrumento de bênção na nossa vida. Por isso nós oramos para que Deus nos abençoe, para que Deus dê sabedoria para eles. Mas a nossa esperança está em Deus, né? Por isso esse momento difícil que todos nós estamos passando, dessa pandemia, a nossa esperança está em Deus. Deus há de dar sabedoria para os governantes, Deus há de dar sabedoria para os cientistas, Deus há de abençoar essas vacinas, para que essas vacinas sejam um instrumento. Assim como você toma um remédio para dor de cabeça, assim como você faz um tratamento de quimioterapia, um câncer, e radioterapia, assim como você toma um remédio para o coração, enfim,
Nós estamos sempre dependendo dos cientistas, estamos sempre tomando remédio e não sabemos exatamente onde é feito esse remédio, né? Mas se o médico orientou, prescreveu, nós confiamos, oramos, abençoamos e acreditamos que esse remédio vai nos ajudar, como tem ajudado, evidentemente, né? Então nós louvamos a Deus, vamos continuar orando para que Deus abençoe nossos cientistas, abençoe esse período aí, que venha a vacina o mais breve possível. Nós não estamos suportando mais esse momento aí de aflição, ficar aí, né, aguardando. Mas está na mão de Deus, tá bom? Enquanto isso, queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Nós temos aí mantido o trabalho, as ofertas. Graças a Deus por você que tem sido generoso, você que tem ofertado aí para a igreja. E é nesse momento de crise que é difícil, mais difícil ser fiel, né? Não é difícil que nós temos um momento de provação. Mas essa obra depende aí da sua generosidade. Então eu louvo a Deus pelo seu coração generoso. Temos muitos projetos aí pela frente, muitos desafios. Que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por esta noite, quando mais uma vez estamos reunidos como igreja, embora espalhados, cada um na sua casa nesta noite, mas nós somos uma igreja, porque somos um só corpo, estamos ligados espiritualmente a um só corpo, e formamos a igreja de Cristo, cujo cabeça é Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. Pedimos que continue nos abençoar durante esse culto, pedimos que teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, fales ao nosso coração, e que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações dessa noite. Temos a certeza que teus ouvidos já estão inclinados para ouvir a oração, não do pastor Nagir, mas a oração da tua igreja, do teu povo, que nesta hora está prestando esse culto ao Senhor. Não permita, Pai, que nada possa impedir, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo intentar para atrapalhar o nosso culto ao Senhor nesta noite. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos na tua presença, proclamando e adorando o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos nesta hora. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Logo depois desse momento de adoração, teremos a palavra aí da seminarista da Elaine, e depois temos nosso período de oração, né? Então, aí você vai estar colocando o seu pedido. Mas não perca aí a sua atenção na hora da mensagem, né? Ao invés de ficar no chat, tá? Preste atenção na mensagem, porque Deus certamente vai falar ao seu coração. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, igreja. É com muita alegria e temor
que estamos aqui mais uma vez para falar do grande e infinito amor do nosso Deus. Todas as vezes em que nós viemos aqui, nós aprendemos um pouco mais da porção do que Deus tem para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre Salmos 64. E eu convido a todos a nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Versículo 6. Fazem planos cheios de maldades e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então, todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor, a alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus, vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhes darão glória. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigada, Deus, porque não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos usa. Obrigado, Deus, porque sabemos que esta palavra, Pai, é viva e eficaz. Senhor, nós só temos que te agradecer pelo teu cuidado, Pai, por tudo que o Senhor é e representa para nós. Pai querido, Deus eterno, obrigado pelo seu amor tão infinito, pelo teu amor que nos guarda, Pai. Obrigado, Senhor. É o que temos para te dizer. Senhor Deus e Pai, que nós possamos, Senhor, aprender com esta palavra e que possamos também não sermos somente ouvintes, como também praticantes, Deus. É no teu nome, Pai santo e precioso, que nós oramos e desde já te agradecemos, porque tudo, Pai, que for feito nesta noite é para a tua honra e para a tua glória. Amém. No versículo 1, Davi, assim como em todos os seus salmos, ele se esvazia de si mesmo e totalmente dependente, ele clama a Deus com um pedido de proteção, porque ele está se sentindo abalado diante de seus acusadores. Em Salmos 139, 4 diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. O Senhor está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir. E é certo que Ele já sabe o que vamos dizer. Porém, Ele espera de nós uma amizade íntima, onde podemos desabafar, e Ele nos trará a sua resposta. A oração é um mecanismo potente entre Deus e o homem. É através da oração que nós entramos na presença de Deus em qualquer horário e lugar, pelos mais diversos motivos. E quando as lágrimas tomarem o lugar das palavras, o Espírito Santo expressará a Deus aquilo que não conseguimos apresentar ao Altíssimo. Em Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
Mas Em o próprio Romanos Espírito intercede por 7 nós, diz, com gemidos da mesma forma, o inexprimíveis. Espírito nos E aquele ajuda que em sonda nossa os fraqueza. corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Todos nós passamos por batalhas, e se queremos vencer, devemos ir até o Senhor e pedir: livra-me, Senhor, guarda-me, Senhor, pois o inimigo quer tirar a minha paz. Nossa vida é corrida, e no nosso dia a dia nós temos muitos compromissos e tarefas, e se deixarmos, eles nos dominam e jamais encontraremos tempo de qualidade para estar com Deus. E o segredo para vencer está em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A oração é a demonstração de confiança na apresentação de nossas súplicas e ansiedades diante de Deus, diante do único que pode nos dar conforto diante das situações que nos angustiam. No versículo 2 diz assim: defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Davi sofria muitas perseguições, e assim como em Salmos 54, que diz que enquanto ele estava na cidade de Keila defendendo o povo dos filisteus, os filisteus eram um povo que cometia crueldade contra os hebreus. Mesmo assim, alguns moradores delataram Davi para o rei Saul, que queria matá-lo. Ou em Salmo 61, quando seu próprio filho Absalão tramava tomar seu trono. Mesmo passando por esses desertos, Davi se posicionava diante de Deus, pois ele sabia que sem Deus nada poderia fazer. João 15:5. Nós também podemos passar por momentos de aflição que podem nos causar assombro ou angústia, mas saiba que o temor do Senhor nos move. E se permitirmos, o terror do inimigo nos para. Em Provérbios 9:10 nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Aqui, Davi pede, não para que o Senhor destrua os seus inimigos, mas para que o fortaleça diante daquele momento de angústia. Assim como Jesus fez antes da sua crucificação, pedindo ao Senhor que, se possível, afastasse dele aquela dor, se fosse da sua vontade. Fica lá em Mateus 26:39. O versículo 2 também fala sobre o poder das multidões. O psicólogo Gustave Le Bon, em seu livro Psicologia das Multidões, ele ressalta 3 características das multidões. A primeira característica é o anonimato. É quando o indivíduo acha que porque faz parte de um grupo grande, está isento da responsabilidade. O segundo é o contágio. É quando uma pessoa faz um gesto de bater palmas ou dizer uma frase e todos os outros fazem a mesma ação. E o terceiro é a sugestibilidade. Quando uma pessoa tem a habilidade de influenciar os outros. Porém, o líder deve tomar muito cuidado, porque tanto a multidão pode estar ao seu lado, quanto se tornar incontrolável. Um exemplo é quando Jesus é crucificado. E a multidão pôde escolher a quem libertar. Naquele período, era natural, na época da Páscoa, escolher libertar qualquer preso. Eles poderiam escolher entre Jesus e Barrabás naquele momento. O governador Pôncio Pilatos sabia que em Jesus não havia condenação e que ele havia sido entregue por inveja. Porém, diante da pressão da multidão que só crescia, ele é conivente com a acusação, lavando as mãos diante do povo
num ato de renegar o peso que estava sobre seus ombros, sobre o sangue inocente. Os sacerdotes e os anciãos convenceram as pessoas a escolher Barrabás ao invés de Jesus. E assim foi feito. Está lá em Mateus 27, do versículo 11 ao 26. Olhem o que diz em Êxodo também, 23, 2. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Eu fico imaginando que no meio da multidão, tanto poderiam ter pessoas que conheciam Jesus e seus milagres, como também pessoas que apenas estavam indo junto com a maioria. E talvez até dizendo, bom, se Jesus está ali, é porque fez alguma coisa. É a nossa fake news, que são mentiras compartilhadas como se fossem verdades. Então, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Aqui, o diabo achou que havia destruído os planos de Deus, quando, na verdade, tudo isso fazia parte dos propósitos de Deus com a vinda de Jesus até a terra, para resgatar a humanidade através da sua vida. Muitas pessoas não refletem no que vão falar, despejando as palavras como se não ferissem as pessoas que as receberão, dizendo, eu falo mesmo. Se a pessoa aceitar, bem, senão eu não posso fazer nada. Usando a sua língua para desferir derrota e maldição. E isto vai se tornando um hábito. Em Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Todos nós podemos passar por uma situação aparentemente sutil, mas que nos trará grande desconforto. Quando estamos num grupo de amigos e alguém solta uma piadinha ou fala mal de alguém, e ao invés de nos posicionarmos em amor e sabedoria, nós acabamos entrando na brincadeira de mau gosto. Um sorriso, um aham, ou o nosso silêncio pode significar a nossa concordância diante das pessoas. Não nos enganemos, achando que podemos controlar os nossos inimigos espirituais, a carne, o diabo, sem que acreditemos as nossas orações em Deus. Lá em Marcos 14, 38 diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, precisamos estar perseverante para falar palavras de esperança, de bênção e confiança, semeando no outro a diferença de vivermos o que pregamos ou então seremos meramente religiosos. Se quisermos viver o que a palavra diz, é inevitável que sofreremos crises e opressão. Lá em Tiago 3,2 diz, porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Permanecer na retidão e obediência não é simples e fácil. Os valores estão invertidos, onde o que é certo é errado e o que é errado depende do ponto de vista, é relativo. Viver o que se crê se tornou um ato extraordinário e fazer o que é correto está sendo digno de aplausos. Mas não, o que é certo e o que é errado continua sendo errado em qualquer tempo ou contexto vivido. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus que nos ajude para agir nas diversas situações. Em 2 Coríntios 5,17 diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo,
na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aí nós podemos pensar, né? Ah, mas você não sabe o que ele me fez. É claro, cada um sabe o tamanho da sua dor, mas a nossa missão é lutarmos com as armas espirituais para que, se a pessoa não conhece a Deus e a sua palavra, que ele possa ser resgatado através de Deus, pelo nosso testemunho e as nossas orações. E se ele for cristão, que ele possa retornar ao princípio do conhecimento, do amor de Deus uns com os outros. Dos versículos 4 a 6, aqui Davi vai discorrendo o comportamento e o caráter daqueles que planejam o mal. Eles são tão covardes que se escondem em pontos estratégicos para não dar chance de defesa. Eles armavam ciladas para Davi, porque queriam destruí-lo a qualquer custo. Talvez porque tivessem inveja, pois Davi era um homem temente a Deus e vitorioso na sua trajetória. Eles não temiam a Deus e o seu juízo. Porém, aquilo que os motivavam foi a causa da sua destruição. Em Provérbios 16, do 27 ao 29, diz: o homem ímpio cava o mal, nos seus lábios há como uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Lá no versículo 7 diz: mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Nós sabemos que Deus é amor, mas que também é justiça. E assim como Ele faz conosco, nos exortando quando precisamos, pois Ele, como um pai, sabe o que é melhor para nós. Assim Ele também faz justiça com aqueles que perseguem, aqueles que o amam. A palavra diz em Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Por isso, a nossa confiança deve estar depositada em Deus. Os inimigos até podem se levantar, mas o Senhor nos livrará, dando a vitória. E o seu agir será tão surpreendente que os inimigos ficarão confusos e sem entender o que aconteceu. Deus executa em nós aquilo que não podemos fazer. E assim como na vida de Davi, Ele também faz na vida daqueles que o buscam, que querem estar debaixo das suas asas e do seu senhorio. Versículos 9 e 10. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Irmãos, quando o homem conhece a Deus e o teme, ele encontra um tesouro. Ele fica tão extasiado que ele quer contar aos outros quem Deus é e o que Ele pode fazer, e testificar o seu amor e as suas obras. Que nossas orações não sejam apenas de pedidos, como também de gratidão por tudo, inclusive por aquilo que ainda não chegou. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós, e quando estamos ligados nele, nós podemos compreender que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Que os tempos de adversidade sejam oportunidades para gerarmos experiência na vida cristã rumo ao céu.
entendendo as nossas limitações e que só Deus pode fazer por nós o que necessitamos. Às vezes, aprenderemos com lições difíceis, mas devemos continuar, olhar para o único, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Nos firmando e confiando nas promessas que ele nos prometeu. Será o nosso problema maior do que o nosso Deus? Então, devemos permanecer olhando para o alto, de onde nos vem o socorro nas nossas angústias, é o que diz em Salmos 46, 1. Por isso, adore em meio às dificuldades e permaneça firme nos caminhos do Senhor, pois Ele nos fará vencedores em nome de Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque ele vive.
vou sofrer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Muito bem, graças a Deus por essa reflexão, Salmo 64, né? Que nos traz lições aí preciosas para a nossa vida. Graças a Deus pela vida da irmã Elaine, que também tem sido esse instrumento de Deus para edificar a nossa vida. E no próxima quarta-feira, nós teremos a reflexão no Salmo 65, dando continuidade a esses estudos que nós estamos realizando aí nos Salmos, né? O pastor Eduardo, então, vai estar ministrando para nós o Salmo 65, e depois eu estarei ministrando o Salmo 66. Muito bem, graças a Deus por essa palavra. Vamos para o nosso momento de intercessão agora. Você que fez o seu pedido, nós anotamos aqui, né, os pedidos seus. E então vamos lá. Irmã Elizabeth, a irmã Beth pede oração para que seja retirada a cegueira espiritual da vida dos seus familiares, dos seus irmãos, né? E agradecendo a Deus os cuidados que Deus tem tido para com ela e a sua filha. Irmã Ângela, oração por ela, por família, pela igreja, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelas famílias e aqueles que estão enfermos também, tanto a enfermidade do Covid, que a gente esquece, né, das outras enfermidades. Acha que só existe Covid agora, mas tem outras. Então vamos continuar orando aí. A irmã Adriana também, irmã Adriana Lopes, oração pelas crianças da comunidade, né? Estamos sentindo saudade, falta aí das nossas crianças, e elas também estão sentindo falta da igreja. Então que Deus possa nos dar essa oportunidade de em breve estar aí ministrando na vida daquelas crianças lá, aquele grupo tão grande de crianças que frequentava o culto ali da nossa igreja. E pela vida do Vinícius e família. Vamos orar e interceder pelo Vinícius e pela família do Vinícius. A Raquel, gratidão a Deus pelo cuidado da sua casa, que é a nossa casa, no caso, né? E a família. Então, pela nossa família, graças a Deus por aquilo que Deus tem realizado na nossa vida, o seu cuidado para conosco diário, né? Uma alba, oração por ela, família e por todos os demais da igreja. A irmã Ivone, esposa do irmão Cabral, está pedindo oração pela viagem do Cabral, né? Ele já compartilhou conosco hoje um vídeo, já está lá ralando, lá no solzão lá, com aquele grupo lá de pessoas que se disponibilizaram, abriram mão, às vezes no período de férias, do conforto da sua casa, e foram para lá, mesmo nesse período de pandemia. Então são homens e mulheres que vão estar trabalhando lá, graças a Deus pela vida dessas pessoas, né? Então vamos orar por ele, pela caravana lá do sertão, pela construção daquele templo ali e pelo trabalho evangelístico que será realizado nessa caravana que vai fazer esse trabalho de impacto evangelístico ali na cidade. Uma catada aí, irmã Maria Martins Catada, oração por sua família, pelas autoridades aí que nós já falamos do nosso país, pelos médicos, né? Por tudo que Deus está fazendo, os cuidados do Senhor, né? Uma auxiliadora, oração por sua vida, pela sua família, pelas autoridades aí, por aqueles que estão desempregados, né? Que Deus continue abrindo umas portas. Eu acho legal que o pessoal do grupo sempre tem colocado lá algumas vagas, então vamos continuar, se você souber aí, compartilhando aí. A irmã Marinéia, oração por sua vida, né? Ô, irmã Marinéia, um abraço aí para a irmã aí que está lá no litoral, né?
O Wellington, gratidão ao Senhor por tudo, né? Graças a Deus pela vida aí do sobrinho dele, graças a Deus pela cura, aqueles que foram curados do Covid. Mas vamos continuar orando com todo cuidado, continuar se cuidando bastante aí. Continuamos com o nosso culto presencial. Próximo domingo, às 18 horas, teremos a sequência aí, enquanto nós tivermos essa possibilidade, vamos estar realizando aí o culto, né? Graças a Deus, porque ainda podemos, embora com restrições, podemos realizar esses cultos aí presenciais aos domingos às 18 horas. Então você pode estar conosco ali, cultuando a Deus. Vamos orar então, vamos colocar esses pedidos agora diante do Senhor. Então ore comigo, onde você estiver agora, você possa também participar desse clamor, né? Esse clamor aí diante de Deus, conforme o salmista diz, né? Nesse salmo que nós acabamos de estudar. Ouve, Senhor, a minha queixa, ouve, Senhor, a minha oração, né? Está se queixando de todas as tribulações, dos ataques dos inimigos, das perseguições, das tribulações, como nós acabamos de ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, né? Mas a tribulação produz a perseverança. Nós vamos continuar perseverando, não podemos parar, não podemos desistir, temos que ser perseverante, né? Conforme Deus falou para Josué, não temas, né? Não se afaste do livro da lei, né? Ele é que nos dá a direção, nem para a direita, nem para a esquerda. Então vamos continuar aí nesta convicção e depositando a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, nós, nesta hora, juntamente com a Tua igreja, que está espalhada em cada lar, mas que está agora, Senhor, diante do Senhor, humildemente, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, e em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, colocar cada um desses pedidos na Tua presença. Cada vida, cada pessoa que abriu o seu coração, que colocou aqui as suas necessidades, nós colocamos agora diante do Senhor, nós clamamos, Pai, para que o Senhor possa estender a Tua mão sobre cada vida, cada lar que nesta hora está nos acompanhando. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido grandioso, o Senhor tem ministrado cada dia nas nossas necessidades, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos fortalecido diante dessas adversidades, Pai. A nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar. Por isso pedimos que o Senhor estenda a Tua mão e cure aqueles que estão enfermos. Ó, Pai, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão acamados nesta hora. Ó, Deus, o Senhor possa também nesta hora abençoar cada lar, aqueles que estão passando por conflitos, por lutas, por dificuldades, aqueles que estão desempregados. Ó, Pai, Tu sabes a necessidade de cada um, cada família, aqueles que têm familiares que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, que o Senhor possa quebrar essa cegueira, Pai, que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, todas as vendas, ó Deus, destrua todas as fortalezas que Satanás tem criado na mente das pessoas, para que não vejam a manifestação, não vejam a glória de Deus. Nós somos criados, Senhor, para resplandecer a glória de Deus, para sermos luz e sal da terra. Abençoe, ó Deus, o irmão Cabral, abençoe a caravana que vai estar fazendo esse trabalho de impacto evangelístico ali no Nordeste. Ó Pai, que o Espírito Santo de Deus seja sobre eles, revista com a Tua unção e com o Teu poder, e que caia por terra todo levante que Satanás intentar contra os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que não haja nenhum acidente. Cuida da viagem deles na estrada, livre e guarde de todo mal. Ó Deus, cuide da saúde deles. Pai, que o Senhor os proteja ali e abençoe cada um. Ó Deus, nós oramos nessa hora
na certeza que a tua santa e poderosa mão está sobre o nosso lar, como nós falamos no Salmo na semana passada, quando o salmista diz que é como se as asas do Senhor estivessem sobre nós. Nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. A nossa cobertura não é um homem, mas a nossa cobertura é o nosso próprio Deus. Sabemos que é Ele que nos protege, é Ele quem nos guarda. Por isso, a nossa confiança, a nossa fé está depositada em Deus. E é no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que venceu a morte, aquele que esmagou a cabeça de Satanás, aquele que ressuscitou e, vencendo a morte, vive para todo sempre e intercede por nós junto ao Pai. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós pregamos e para quem nós vivemos, e aquele que vive em nós, porque nós somos morada de Deus. Nós te agradecemos, porque o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Dá-nos uma boa noite de descanso, Pai. Prepara-nos para o dia de amanhã, e que o dia de amanhã seja mais um dia abençoado, e que nós sejamos instrumento de bênção na vida das outras pessoas também que o Senhor colocar diante de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para você, um abraço virtual aí, né? Obrigado, Sandra, que hoje esteve aí interpretando em Libras para nós, e domingo também, né? Então, graças a Deus pela vida de todos vocês, o irmão Wellington, que cuida aí da técnica, e de toda a equipe nossa que tem trabalhado. Então, fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite, e até o nosso próximo encontro aí, na presença do Senhor, em oração, continuamos. Amém? Fica na paz.